Para essa conversa, chamo ao palco o Dr. Sidney Kleiner. Dr. Sidney é vice-presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, é cirurgião do aparelho digestivo e coloproctologista. O segundo integrante da mesa é o Dr. Wilson Leite Pedreira Júnior. Dr. Wilson é diretor executivo do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein e pneumologista de formação. O terceiro integrante da mesa é o Dr. Miguel Serendolo, desculpa a pronúncia, Neto, diretor superintendente médico do Hospital Israelita Albert Einstein e professor e livre-docente de nefrologia. Agora eu vou acompanhá-los aqui. Eles terão 20 minutos para suas apresentações individuais. Eu aproveito para dizer à plateia que vocês poderão fazer perguntas e encaminhá-las aqui para a mesa, para que a gente, ao final, possa esclarecer com ele as suas dúvidas e enriquecer esse debate. Então, quem tiver perguntas pode fazê-lo por escrito, e as pessoas que estão nos ajudando aqui, os auxiliares, vão recolher essas questões e passar aqui para a mesa. Muito obrigada e vamos dar início ao debate. Dr. Sidney, por favor. Muito bom dia a todos. Eliane, muito obrigado pela apresentação. Eu queria agradecer a organização do Congresso, a Abrale, pelo gentil convite e reiterar a importância de debates como esse. Nós estamos muito acostumados a falar para populações de médicos, em congressos médicos, a respeito de técnicas, de tecnologia, de resultados, mas eu acho que hoje a gente vive um momento em que não há como a gente melhorar, não só atendimento, mas melhorar a prevenção de doenças oncológicas no mundo se não houver o envolvimento da população em geral e um chamado para a importância da prevenção, para a importância principalmente de hábitos de vida e também aqueles que são absolutamente necessários da participação em relação ao tratamento. Então, coube a nós hoje fazer um painel que diz muito da importância da experiência de um paciente portador de uma doença oncológica face ao desfecho, ao resultado do seu tratamento. Qual a importância que tem de nós termos um acolhimento tal que influencie sobremaneira o seu resultado de tratamento. E é isso que eu vou procurar falar um pouquinho da experiência. O mundo, e isso eu digo todas as organizações de saúde, todos os países, têm mudado a forma de adoção de políticas necessárias para a qualidade na entrega da assistência à saúde e também na própria manutenção da saúde. E para isso foi proposto por Don Barry, que era o presidente do Institute for Healthcare Improvement, o IHI. O IHI é uma instituição não governamental, mas que funciona como um verdadeiro suporte para as políticas de saúde nos Estados Unidos, para o próprio governo, e que dita algumas políticas de qualidade que algumas instituições e grande parte dos países que se preocupam com isso têm adotado. E nós, no Einstein, adotamos, desde 2012 para 2013, a adoção da política da tripla meta, ou Triple Aim, que foi proposto desde 2008. E essa nova política ela passa a considerar não mais os princípios apenas de qualidade do tratamento, que dizem respeito à equidade, a atendimento correto no tempo certo, eu vou mostrar mais para frente, que o Institute of Medicine nos propôs em 2001, mas ela passa a incorporar novas premissas que vai culminar com uma sustentabilidade maior do sistema relacionado à saúde mundial e a necessidade de envolver na qualidade do tratamento a experiência do cuidado. Então, esse item que nós vemos aqui em relação à experiência do cuidado, antes ele era praticamente relacionado ao tratamento, à qualidade do atendimento, centrado no paciente, mas não com a necessidade de um compartilhamento de informação, do envolvimento da família com alguns outros cuidados que eu vou mostrar. Paralelamente a isso, a gente fala da prevenção da saúde populacional, não
mais os hospitais, sistemas de saúde, eles têm que estar voltados unicamente para tratar a doença quando ela já existe. Nós temos a obrigação de fornecer informação necessária, de fazer programas de prevenção, de informar e de atrair cidadãos do mundo todo para que tenha qualidade de vida melhor, que culmine com o aparecimento do menor número de doenças e uma melhor qualidade de vida. Isso tem tudo a ver com wellness, com qualidade de vida. E o terceiro, obviamente, que diz respeito à própria sustentabilidade, há na saúde uma forma de utilização, talvez motivada por incentivos inadequados, incentivos para o serviço, ou seja, ganha mais quem atende mais, e deveria ser exatamente o contrário, ganha mais quem traz mais saúde. Então, há uma preocupação hoje na redução do custo per capita do tratamento, de forma que a gente utilize recursos absolutamente necessários e de certa forma, deixe de fazer aquilo que não agrega valor ao tratamento. Antes, praticamente o que a gente usava eram os princípios do Institute of Medicine como única política de qualidade, que diz respeito mais ao tratamento, e hoje a gente passa a adotar a tripla meta. E qual a grande diferença da adoção do Triple Aim? A diferença é a experiência que o paciente tem quando no contato com uma instituição de saúde, e que a gente sabe, conforme eu vou mostrar mais para frente, ela é tão importante quanto o bem-estar que o paciente possa ter, ela é tão importante quanto o próprio desfecho possa ser influenciado por essa experiência. A gente tem hoje trabalhos que mostram que a adesão do paciente ao seu tratamento, ao compartilhamento de informação, a participação de fato, vai culminar com melhor desfecho e melhor resultado de tratamento. A gente define a experiência do paciente conforme o Instituto Beryl, que é um instituto que congrega instituições de saúde do mundo todo em volta de experiência do paciente, como a soma de todas as interações do paciente com a instituição de saúde que ele procura, moldadas pela própria cultura daquela organização, que influencia a percepção desse paciente e a continuidade do cuidado. Continuidade do cuidado, conforme eu vou falar depois, tem a ver com todos os pontos de contato nessa jornada. Quais são essas interações? São os pontos de contato. É um telefone, é um agendamento, é um call center, é o manobrista que recebe o paciente no estacionamento, é os processos, as ações enquanto ele está ou fazendo um exame de diagnóstico, ou internado, as políticas e o próprio ambiente. O ambiente também influencia no tratamento. O fato é que existem conceitos até de arquitetura hospitalar que podem também influenciar tratamentos. Cultura organizacional tem a ver com os valores de cada instituição. Nós, no Einstein, adotamos como parte da nossa missão a excelência da qualidade da assistência, e não só da assistência, mas também da geração do conhecimento, da formação de capital humano, do ensino, da pesquisa, e principalmente pautados por um senso de filantropia e de responsabilidade social, que hoje faz com que nós tenhamos uma relação com projetos governamentais que atendem mais ou menos 1.200.000 pessoas dentro da cidade de São Paulo, através destes projetos, através da gestão de 2 hospitais públicos, e isso faz parte do nosso programa de filantropia de responsabilidade social. O entendimento da percepção do paciente, ele faz sentido em relação a tudo que o paciente possa perceber e possa levar de bagagem, bagagem até emocional durante o seu tratamento, durante a sua memória, e que possa contribuir por uma força a mais, por uma motivação em relação a tolerar um tratamento que, por muitas vezes, pode ser prolongado e pode ser, de certa forma, exaustivo. Em relação à continuidade do cuidado, a gente sabe que nenhum tratamento ele se restringe a um período de internação ou ao período de um exame, ao período de um diagnóstico. Ele diz respeito até à procura pelo melhor profissional, ao agendamento do seu tratamento, ao cuidado em si e à sua reabilitação no pós-tratamento. Então, isso tem a ver, a experiência do cuidado, conforme todas aquelas premissas que a gente sabe que no futuro vão moldar a prática de assistência à saúde.
a evolução tecnológica, a aquisição da tecnologia adequada. Hoje a gente fala em medicina personalizada, em genômica, em tecnologias que vão contribuir para a prevenção e tratamento. A gente fala em regulamentação. O investimento de capital estrangeiro permite, talvez, um equipamento melhor e a atração de processos diferentes para o cuidado e novos entrantes que não eram tão tradicionais, que vêm contribuir para a informação e para a educação do paciente no cuidado da sua própria saúde, como os wearables, os gadgets, a própria informação que a internet traz no sentido de conhecer a sua própria doença, as mídias sociais que permitem com que pacientes que tenham a mesma condição da saúde interajam e, de certa forma, proponham formas de tratamento melhor para a comunidade médica. Mas, de fato, aquilo que nos cabe falar hoje é que muito tem a ver com o crescimento das doenças oncológicas relacionadas ao próprio estilo de vida e a necessidade da educação e da participação do cidadão no cuidado da sua própria saúde. Isso tem a ver com a transformação do paciente num verdadeiro consumidor que procura o melhor ambiente para o seu tratamento, que exija, talvez de uma forma bastante produtiva, quantidade suficiente de informação para que ele possa também participar de uma decisão, de um tratamento, de poder optar qual que é a melhor forma para aquilo que importa para ele, não aquilo que importa para o sistema de saúde. Esse novo paciente, que tem um papel de consumidor, ele tem acesso à informação através desses websites e talvez cabe a nós, da comunidade médica, da comunidade que se preocupa com isso, informar quais as melhores fontes de informação para que não seja mal compreendido aquilo que se encontra na internet. A internet não tem só boas informações, tem sites também com outros interesses. Os consumidores ficam engajados, existe uma necessidade da gente educar o paciente em relação à literacia, à literatura, a health literacy, é um termo difícil de traduzir, mas é a forma como o paciente que não é médico, não profissional de saúde, consiga entender termos e nomenclaturas que nós usamos na medicina. O modelo de decisão compartilhada, ele acaba sendo atingido quando a gente consegue educar o paciente para que isso seja atingido. E não há como, hoje, nós fugirmos de transparência, de informação, de publicação de resultados, de informação a respeito de complicações, porque a gente sabe que a informação hoje ela é muito disponível, talvez a informação seja a grande moeda de futuro da saúde. Aqueles que saírem na frente em relação a ter dados de informação vão conseguir, através de estudo epidemiológico, obter respostas que contribuam para o melhor resultado de tratamento. Afora isso, como qualquer consumidor, o paciente novo, o paciente consumidor, de fato, ele quer maior comodidade, ele quer resolver as suas questões num tempo mais ágil, ele quer ter à mão dispositivos que permitam ele conversar com o médico. Agora há pouco eu estava na sala que antecedeu essa discussão e queria falar com a Eliane e não conseguia, porque trocando o WhatsApp com pacientes que tinham dúvidas em relação ao pós-operatório em casa. Esse conforto e acesso à comunidade médica é algo que hoje em dia não tem como escapar. Aquele médico que não tem como ser contatado, talvez ele está fadado a não ter os pacientes, ou pelo menos não ter uma boa relação que permita trazer bons desfechos. As expectativas do paciente, elas são bastante diferentes. Este paciente deixa de ter um papel passivo em relação ao médico. Antigamente, nós temos uma relação até paternalista, em que o médico fala e o paciente abaixa a cabeça e sim, senhor. O paciente deixa de ter ele a opção de procurar um profissional e sim um profissional que vai ser indicado por aquele primeiro médico. E hoje não. Hoje o paciente ele tem informação, ele chega no consultório já tendo consultado o Google, já sabendo quais as opções de tratamento, e ele vem escutar aquilo que é a opinião de cada profissional e aquilo que possa trazer informação com probabilidades, com chances de complicações, de desfechos, para que ele também possa participar da decisão de qual a melhor forma do seu tratamento.
Existem regras para esse redesenho, e aqui é um pouco maçante, mas eu vou citar talvez aquelas principais. O cuidado é baseado em relação de continuidade, conforme eu falei, da experiência do paciente. Ele é customizado com o valor e com a cultura de cada paciente. A gente sabe e utiliza muito uma frase da ex-presidente do IHI, da Maureen Bisogniano, que, numa das suas conferências, ela terminou falando que a gente tem que mudar o papel da pergunta inicial, what's the matter, quer dizer, e aí o que está acontecendo, para what matters to you, o que é importante para aquele paciente. Talvez a importância que a medicina tem durante um tratamento seja diferente do anseio e daquilo que importa para o paciente. A gente sempre está diante de algumas situações que é importante, qualidade de vida ou tempo de vida. E, às vezes, na oncologia, isso depende muito da opinião de cada um dos pacientes. E esse paciente está no controle da decisão, e não a entidade médica ou o próprio médico. O conhecimento, conforme eu falei, ele tem que ser compartilhado e ele tem que ser informado e explicá-lo da melhor forma possível. A tomada de decisão ela é transparente, ela tem que ser tomada conforme a melhor evidência científica e médica. A segurança ela é uma propriedade obrigatória de qualquer sistema de saúde, quando a gente fala de qualidade e segurança, e o Dr. Miguel vai poder falar sobre isso na palestra seguinte. Primeiramente, a gente tem que não causar dano, a gente tem que tratar evitando fazer com que o hospital, a instituição de saúde, seja algo que possa trazer algum tipo de dano previsível, como, por exemplo, uma queda da maca, por exemplo. Existem cuidados simples, não adquirir uma infecção dentro do hospital que poderia ser evitada. Transparência, conforme eu falei, ela é absolutamente necessária, as necessidades todas devem ser antecipadas e discutidas. O desperdício, alocar recurso onde não vai ter o desfecho para isso, ele tem que ser evitado sobremaneira. O uso de exames que se duplicam de forma desnecessária, atender pacientes que não demandam de alta tecnologia em locais onde existe alta tecnologia. E a cooperação e o trabalho em equipe deve ser uma prioridade, e, quanto a isso, a gente também vem se mobilizando dentro do sistema Einstein de saúde, de discutir essas questões, e aí o Wilson pode também falar na parte oncológica, discutir não entre médicos e patologistas e cirurgiões, mas sim entre médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, como um verdadeiro time multiprofissional. Isso é trabalho em equipe, e isso tem que fazer parte da própria formação do médico do futuro, talvez não das gerações que hoje atuam já com 30, 40 anos de prática, mas sim naqueles médicos que hoje vêm se formando. As evidências são várias, existem inúmeros trabalhos publicados na literatura médica mostrando que a experiência do cuidado e a percepção do paciente influenciam sim no tratamento no que diz respeito à adesão e à participação, mesmo no uso das medicações, ou no entendimento que aquilo é uma complicação, ou no entendimento que aquilo é um efeito colateral que vai passar. Isso contribui sim para o desfecho do tratamento e um melhor resultado dos tratamentos. Mas, talvez aqui, o que a gente deve chamar a atenção, que talvez o principal papel nessa relação de mudança, ele de fato ele é do médico. O médico, dentro de um time profissional, ele participa de uma forma que dá exemplo. O médico ele tem o trabalho em equipe liderado por ele tem respeito e cordialidade com o paciente, que, de certa forma, contamina toda a equipe que vai trabalhar com o paciente. Se um médico não usa de cordialidade, não usa de compartilhamento de informação, ele vira as costas, certamente a equipe de enfermagem, qualquer outro profissional vai atuar da mesma maneira. Portanto, ele lidera, por exemplo, ele tem um papel de liderança, ele tem que ter uma comunicação eficaz e, às vezes, descer um pouquinho daquela linguagem médica e falar com o paciente, com termos populares e com linguagem mais coloquial, e ele tem que prover educação, prover informação para que o paciente, de fato, possa participar de uma forma a poder compartilhar da decisão. Um estudo feito entre CEOs de grandes organizações americanas, publicados também por uma entidade que congrega instituições e provê informações de saúde, que é o Advisory Board,
ele fez a seguinte pergunta numa pesquisa: o que de fato impacta na instalação de um programa de experiência do paciente na sua organização? E o que liderou aí, o que chamou a atenção, é que é a falta de buy-in dos médicos, quer dizer, a falta do entendimento que o médico é fundamental. E o médico, conforme eu falei, ele realmente exerce o papel de liderança e ele lidera por exemplo. E a gente pôde identificar aí alguns mitos que os médicos têm no entendimento que a experiência é importante e que, de fato, tem que ser quebrado. O primeiro mito é que os médicos acham que a experiência do paciente é bom só para a instituição, porque acabam por atrair mais pacientes e, portanto, vai melhorar o faturamento daquela organização. Isso é mentira. A gente sabe hoje que o bom relacionamento faz com que esse paciente traga mais pacientes e o próprio médico ele melhore a sua forma de atendimento através de uma reputação que vai gerar também para ele uma remuneração melhor. Um outro mito, na verdade, a experiência não é um problema médico, é um problema da gestão. Também é um mito, porque o fato é que a experiência com a comunicação clara melhoram, conforme mostrei, o próprio resultado do tratamento e o desfecho clínico. Um outro mito que a experiência é baseada em amenidades oferecidas, ou se o paciente vai ter um perfuminho no banheiro, ou uma escova de dente diferente, ou uma música na porta, na verdade que isso não tem a ver apenas com o seu tratamento. E conforme a gente sabe, não, o médico realmente, eles influenciam fortemente o ambiente que está ao redor e o ambiente de contato, não, obviamente, amenidades materiais. Não tenho tempo para perder com o paciente explicando muito. Existem trabalhos mostrando que a diferença entre uma entrada rápida numa visita médica e a saída e ficar um tempo para explicar, ela vai, primeiro, aumentar não mais do que 1 ou 2 minutos. Segundo, é que, no fim das contas, o tempo gasto para você explicar um mau desfecho ou para você conseguir convencimento, ele é totalmente economizado quando você dedica o tempo absolutamente necessário para que o paciente entenda a sua condição. E a experiência do paciente não é coisa de médico, não. O médico realmente é aquele que influencia time e aquele sobre quem recai talvez a obrigação de levar esse conceito para todo o sistema. Então, com esse final, eu termino aqui o que eu tinha para falar e, na verdade, trazer de uma forma um pouco conceitual a visão e o entendimento que a gente tem da importância da experiência, do cuidado com qualquer tipo de paciente. Muito obrigado. Eu aproveito para chamar aqui o Dr. Wilson Pedreira, mas antes eu só queria fazer uma retificação, que é o seguinte: as perguntas vão ser feitas pelos microfones, a gente vai passar para vocês, se vocês se colocarem, poderem participar ao final das exposições também, e aquelas que não forem respondidas, vocês podem encaminhar por escrito com o e-mail para que a gente possa depois mandar a resposta, caso não seja feita aqui presencialmente. Então, Dr. Wilson, por favor. Bom dia. O Sidney deu essa visão conceitual, a gente vai dar um mergulho um pouco mais na realidade da oncologia e depois a gente desenhou com o Miguel, voltando a uma visão um pouco mais ampla da instituição como um todo, né? A lógica que a gente vai usar, o Sidney já introduziu, que é o Triple Aim, que é uma coisa extremamente importante no presente e no futuro da saúde, e a gente vai focar na questão do better care, o melhor cuidado, a experiência do cuidado para o paciente oncológico, que é extremamente importante, um momento de grande fragilidade, de grande estresse emocional. E, obviamente, que a gente vai fazer uma análise que vem da nossa história. Só que a nossa história, essa experiência do cuidado, ela vem mudando bastante no decorrer da história da humanidade, como a gente vê aqui em algumas pinturas de época e algumas fotografias também. A gente vê que esse cenário é um cenário bastante diferente e, portanto, existe uma evolução na questão do cuidado. A experiência do cuidado, ela é racional, ela é emocional, ela é sensorial e ela é física. E para que a gente tenha toda essa amplitude capturada, nós precisamos observar, nós, como profissionais de saúde, como instituição, observar, perguntar e pesquisar, e tem que ter a capacidade de aprender. A experiência do cuidado, ela não é unilateral, o Sidney já passou a abordar isso, ela é bilateral, ela é um fluxo de 2 lados. Tem, de um lado,
o profissional de saúde, a instituição e, de outro lado, o paciente. Olha que interessante aqui. Isso aqui é alguns dados de pesquisas de pacientes oncológicos. Esse aqui é do Cancer Experience. 28% dos pacientes gostaria de maior ajuda nas decisões. 45% gostaria de ajuda no manejo dos efeitos colaterais do tratamento. 46% tem ansiedade com os custos do tratamento. 54% gostaria de ajuda no manejo das emoções relacionadas ao diagnóstico inicial. 57% gostaria de maior ajuda no manejo do tratamento no longo prazo. Essa aqui é uma outra pesquisa que fala da experiência do cuidado, feita por uma entidade governamental de saúde da Inglaterra, que mostra que essa experiência, esses pontos que parecem mais ou menos óbvios, eles têm impactos diferentes dependendo do gênero, dependendo do tipo de câncer, dependendo da etnia e dependendo da idade. O que o paciente valoriza nessas pesquisas? E esse é um outro banco de dados do Advisory Board. Ele valoriza um médico especializado em qualidade clínica, ele valoriza a tecnologia e as opções de tratamento, o acesso e o custo, a recomendação dos médicos que levaram ele até esse diagnóstico, a recomendação da família e dos amigos, a disponibilidade de agenda, isto é, a rapidez com que ele é atendido, instalações de comodidade, a acreditação, isso é, os símbolos objetivos da qualidade daquela instituição, daquele serviço, o serviço de apoio aos pacientes, a localização, numa cidade como São Paulo e outras grandes capitais, isso é uma coisa bastante importante, a integração entre os serviços e a disponibilidade de novas drogas, de novos tratamentos mais modernos. E, dentro de tudo isso, o que o Advisory Board cita no seu banco de dados, nas suas pesquisas, como prioridade? Primeiro, excelência técnica realmente importa. Aquele mito, usando o termo do Sidney, que o paciente ele não sabe o que é qualidade, não é verdade. Excelência técnica realmente importa. A conveniência é importante. Não existe mais pacientes, nem com câncer, nem sem câncer, que sejam passivos. Os pacientes são ativos, eles têm acesso ao conhecimento, eles vão questionar, eles têm que participar. O valor importa, o custo importa. Como a gente citou, as características têm que ser levadas em conta para essa experiência do cuidado. E, durante o ciclo do tratamento, essas prioridades, elas vão mudando de importância. Portanto, nós temos que olhar o tempo todo para o nosso paciente, nós temos que aprender com ele. Resumindo, a experiência do cuidado é tudo. É a estrutura, a excelência técnica, é o atendimento e é o desfecho clínico, claro. Eu vou falar um pouquinho sobre todos esses pontos aí inseridos dentro do modelo que a gente tem no Einstein, que não é o único modelo. O que eu gostaria de fazer o convite é para vocês que são de outras instituições ou que têm experiência com outras instituições, fazerem um paralelo. Eu não vou falar para vocês que não é o melhor modelo, porque eu, do fundo do coração, eu acho que é o melhor modelo, mas não é o único, é só para a gente fazer um modelo de pensamento, um modelo mental, dentro de tudo isso que a gente listou como coisas importantes na experiência do cuidado do paciente oncológico. A excelência técnica, você tem que realmente ter uma equipe médica, de profissionais médicos, bem preparados para dar o melhor tratamento possível para o paciente. E aí a gente começa a avançar, não é só a equipe médica, é a equipe multidisciplinar. Você tem que envolver nessa qualificação para o cuidado técnico a enfermagem também, tanto em termos, naquela enfermagem que presta serviço, que é o que a gente chama de navegação, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas também na enfermagem clínica. Você precisa continuamente desenvolver essas equipes, inclusive as equipes não médicas, com cursos, com acreditações, com desenvolvimento profissional, para que elas possam exercer a sua qualificação técnica. A gente viu que o paciente ele quer, faz parte da experiência do cuidado, a excelência técnica. A outra questão importante que a gente viu como listado é a integração da cadeia. A integração da cadeia é importante por dois motivos. Primeiro, por uma questão de qualidade do atendimento.
de custo, efetividade, de excelência técnica. A medicina, no mais das vezes, ela é feita através de degraus. Né? Você vai num médico, ele pega, te manda para outro médico, aí você vai no outro médico, ele te manda fazer um exame, e essas coisas são desconectadas. Na verdade, em medicina e fundamentalmente em oncologia, todos esses elos da cadeia, eles precisam estar integrados. O diagnóstico, o tratamento cirúrgico, o tratamento clínico, o tratamento radioterápico e todas as estruturas que permeiam o suporte desse tratamento. Né? Tecnologia de ponta. Né? É óbvio que a gente tem, e vamos lembrar de novo do triângulo do Triple Aim, ter certeza que a tecnologia ela é custo-efetiva, a tecnologia é absolutamente baseada em evidências. Mas, uma vez comprovado isso, nós temos que trabalhar como sociedade para que a gente garanta o acesso da maior parte da população, ou da totalidade da população, à tecnologia de ponta. É importante, na experiência do cuidado, a tecnologia de ponta de câncer. A gente tem visto que os tratamentos têm mudado com benefício dramaticamente nos últimos anos. Então, nós, como sociedade, temos que garantir um jeito de sustentabilidade para que como eu falei, o maior número de pessoas possível tenha acesso a essas tecnologias. Abrindo um pouco o escopo, e como eu já citei anteriormente, o tratamento ele tem uma linha, ele tem uma coluna técnica, mas ele está permeado de outras estruturas de suporte. Né? A gente cita aí a medicina integrativa, a odonto-oncologia, a psicologia oncológica, a reabilitação, a nutrologia oncológica, os cuidados paliativos, e tudo isso requer uma especialização para o paciente oncológico. O paciente oncológico ele é um paciente que tem necessidades diferentes e, portanto, precisa ter um serviço e profissionais que tenham um desenvolvimento e um foco neste paciente oncológico. E usando um termo que a gente usa como um benefício, uma necessidade do paciente oncológico, a gente navega este paciente. Né? A gente navega sempre lembrando que ele não é um navegado passivo. Né? Mas a gente precisa facilitar o caminho desse nosso paciente em todos os ciclos, em todas as etapas do tratamento oncológico. Navegando no tratamento. Né? O modelo que a gente usa é essa integração entre todos os pontos do ciclo da cadeia de valor do tratamento oncológico. Então, cirurgia, diagnóstico, cirurgia, oncologia clínica e radioterapia. Esse paciente é planejado de maneira integrada e integral e é navegado por esses ciclos. Navegando emocionalmente. Né? De novo, é fundamentalmente disso que nós estamos falando, né? Do cuidado do paciente. E o cuidado do paciente ele tem um viés importantíssimo. A gente viu em todas aquelas expectativas que o paciente tem vontade, ele tem necessidade de ajuda no manejo das emoções, no manejo das ansiedades. Né? E aqui está listado as principais emoções que foram vistas em pesquisas que são desencadeadas pelo diagnóstico ou pela doença oncológica. E ali tem algumas ferramentas, são ferramentas para a gente lidar com isso. Né? A gente tem que garantir o acolhimento para o paciente oncológico. Ele não é uma doença, ele não é um CID, ele é uma pessoa e ele precisa ser acolhido como uma pessoa num momento de fragilidade. Para isso, você precisa ter pessoas. E as pessoas, elas precisam de duas coisas. Elas precisam ter perfil do cuidado. A gente precisa escolher, nos nossos processos seletivos, de escolha de equipes que vão lidar com o paciente oncológico, de pessoas que tenham vocação para o trem, como se dizia lá em Minas Gerais. Elas têm que ter vontade de acolher as pessoas, eles têm que ter a capacidade de acolher as pessoas. E, obviamente, promover treinamento naquelas pessoas que têm o perfil adequado. E a gente tem que garantir ferramentas terapêuticas que abordem todas essas ansiedades, esses sentimentos que decorrem do diagnóstico e do tratamento oncológico. Né? Equipes multiprofissionais são treinadas, capacitadas e habilitadas para fazer grande parte disso, mas isto é uma função de todo profissional que atua em conjunto com o paciente oncológico. Como o Sidney
muito bem citou, né, começa pelo médico. Né? Dentre as competências que o médico precisa ter, né, ele precisa ter a competência da empatia. Né? Não se admite mais um médico que tenha excelência técnica e não tenha a competência da empatia. E a gente tem que pensar não só no paciente propriamente dito, mas na família do paciente, no ambiente que circunda o paciente. A gente tem um modelo que a gente fornece apoio psicológico dentro das internações no Einstein, também para a família. Você tem a possibilidade de fazer ali um acompanhamento psicológico para a família também. Navegando nas etapas, né? Alguns pontos importantes que surgiram naquelas pesquisas. Né? A gente começa ali com o atendimento personalizado, com a recepção, com o primeiro ponto de contato com o paciente oncológico, onde a gente tem uma equipe treinada para navegar por todas as estruturas do centro de oncologia, e também nas estruturas do hospital, um atendimento pessoal e personalizado. São duas coisas diferentes, mas elas são complementares. A navegação dentro do hospital. Né? Quando a gente pega um hospital, aqueles de vocês conhecem o Einstein, eu estou há 2 anos na instituição, eu estou começando a achar os caminhos lá. É uma instituição muito grande. Mas a gente pode pensar em instituições que têm uma área física menor, porque essa navegação pelas estruturas tem que ser uma ferramenta para permitir que não ocorra aquilo que eu falei, dos degraus. Ela precisa sentir que existe uma continuidade, que ela é reconhecida em todas as etapas da sua experiência, do seu contato no hospital. Né? E ajuda, por exemplo, na facilitação do agendamento de exames. O tempo é uma coisa muito importante, como a gente viu na pesquisa. Então, todas essas etapas sendo facilitadas, e também nas negociações. A gente descobriu que é importante nós termos uma célula de apoio para as questões comerciais, de plano de saúde, de orçamento e assim por diante. Tem quase que um advogado do paciente nessas questões, porque a gente viu que isso é um ponto de grande ansiedade nos pacientes com doenças oncológicas. No reforço emocional, então, a gente faz uma série de ações que são fundamentais para os diversos ciclos do tratamento oncológico. Então, oficina de maquiagem, oficina de nutrição. Nós teremos agora, no Outubro Rosa, um evento bem bacana, em termos de lenço, para aquelas pacientes que perderam o cabelo durante a quimioterapia. Enfim, a gente tem que lidar de uma maneira positiva com o tratamento, com os efeitos colaterais do tratamento, e a gente precisa estar presente enquanto instituição de saúde nesses momentos para o paciente. Né? E aqui uma série de outras ações que a gente faz em termos de estímulo ao bem-estar, estímulo à vida, ao patrocínio das atividades de vida, das atividades positivas dos nossos pacientes. Comemoração, né? E isso é uma coisa muito importante. Comemorar é importante, comemorar os sucessos no tratamento, comemorar as datas que homenageiam os diversos grupos de pacientes. Então, a gente tem um foco festeiro, digamos assim. A gente gosta de fazer festa, isso é uma coisa importante. Né? E navegando na informação. Muito bem, o paciente não é mais passivo. O paciente ele tem o literacy, como o Sidney falou, de objetivo. Nós temos que ser um fornecedor desta informação para os nossos pacientes. Né? A gente faz palestras mensais focadas em diagnóstico precoce, prevenção e no tratamento oncológico. Essas palestras são gratuitas para todos que quiserem participar. A Abralia, o TJCC, são apoiadores desses eventos que a gente faz. E a gente escolhe os profissionais que são top lá do Einstein. Além de tudo, eles são bons de conversa. Então, convido vocês a participarem dessas nossas palestras, porque tem uma hora de debate, que é uma hora muito rica, é bastante interessante. Né? E aí a gente fala de todos os tipos de câncer, todos os vieses do tratamento, do diagnóstico. Uma vez por mês, a gente está fazendo aí alguma atividade nesse sentido. Né?
E aí a gente volta para aquelas necessidades, né, do Cancer Register. Ajuda no tratamento de longo prazo, ajuda no manejo dos efeitos colaterais e que as prioridades mudam no decorrer do tratamento. O que eu estou querendo dizer aqui, gente? Nós precisamos ter um mindset que olha o paciente. Então, não é só fazer o diagnóstico, fazer o tratamento e está resolvido, né? Você tem que acompanhar esse paciente na ansiedade dos efeitos colaterais, na ansiedade do tratamento de longo prazo. O câncer é uma doença crônica. Portanto, você tem que estar preparado para dar esse acolhimento, para dar essa experiência do cuidado durante toda a vida do paciente, né? A gente está desenvolvendo agora um sistema de um aplicativo que vai permitir que o paciente registre e coloque alguns efeitos colaterais do tratamento, e vai ter um grupo que vai ser um grupo de apoio, vai receber essas mensagens e vai interagir com o paciente, inclusive, quando esse efeito colateral atinge um determinado nível, orientá-lo em medidas de procura de serviço de saúde, né? A questão da orientação de nutrologia. Isso é uma coisa que tem a ver com cuidado e qualidade de vida, e que também muda no decorrer do ciclo do tratamento, e é extremamente importante, porque a característica nutricional é muito importante para o sucesso do paciente. A saúde nutricional é muito importante para o sucesso do tratamento do nosso paciente, né? E aí, programas que a gente chama de survivorship, que é isso mesmo, né? Terminou o tratamento, não terminou a experiência do cuidado. A gente precisa ter um segmento que proporciona, reintegra psicossocialmente e fisicamente e medicamente o paciente após o ciclo de tratamento. Então, a gente tem um setor que cuida disso, e acho que isso é uma coisa extremamente importante. Muito bem, a gente tem visto na evolução da oncologia que mudam os tratamentos, mudam os pacientes e mudam os tempos. Como é que a gente se adapta a isso? A gente se adapta pesquisando, ouvindo e aprendendo, né? A gente tem ferramentas para fazer isso. A primeira e mais importante é a gente ter pessoas que tenham essa vocação, né? De novo, o perfil das pessoas que trabalham em oncologia é extremamente importante. Aí a gente precisa desenhar fluxos e processos que garantam esse acolhimento, que garantam essa experiência de cuidado. A gente precisa ter indicadores para acompanhar esse nível de serviço que a gente propõe, e a gente precisa ter avaliação dessa experiência, qualitativa e quantitativa. A gente tem feito isso através da análise cuidadosa, pontual e sistêmica de elogios e reclamações. A gente tem uma pesquisa de promoção que traz dados muito interessantes. A gente tem tido bastante feedback positivo da nossa experiência, mas a gente olha o que a gente tem feito de errado. Então, é tão importante o positivo quanto o negativo. E a gente olha a parte quantitativa, mas a gente também olha quais são os comentários feitos por pacientes, em cada um dos ciclos, em cada um dos pontos de contato com o paciente. E como eu falei, a gente pega essas frases que são feitas durante a avaliação e vai tentar entender o que está acontecendo com essa percepção do paciente, para a gente chegar nos pontos mais importantes de trabalho que a gente tem para sempre melhorar essa experiência do paciente, em cada um dos pontos de contato. Então, no tratamento, na consulta médica, no estacionamento, como o Sidney disse, e assim por diante, e a gente abre cada um desses pontos de tratamento para estar continuamente evoluindo. Estou terminando, senhora moderadora. Isto é claro que é importante e tem um determinado financiamento para a nossa instituição privada, mas vamos lembrar que, como o Sidney falou, nós temos uma atuação de responsabilidade social. Nós temos um hospital que é gerenciado pelo Einstein, equipado pelo Einstein, operado pelo Einstein, é um hospital municipal que tem um foco em oncologia. E é nossa obrigação, as equipes são as mesmas, é claro que a gente tem recursos e tem maneiras diferentes de lidar, mas a nossa preocupação ela tem que ser a mesma para o paciente privado e para o paciente no hospital público. As instalações são diferentes, mas o desenho que a gente faz para atender isso, do cuidado paliativo, da psicologia, da medicina integrativa, tem que atender também o paciente público, tem que atender também o sistema público de saúde, né?
como último slide, né, essas são as dimensões da experiência do cuidado. A gente tem que prestar atenção em todas essas dimensões: assistência focada no paciente, assistência no tempo adequado, eficiência, efetividade, equidade, segurança e acolhimento com pessoas com perfil para essa função. Obrigado. Obrigado, doutor Wilson. Agora nós vamos ouvir o doutor Miguel Sendorolho. Agora, Sendorolho. É difícil. Todo mundo erra meu nome. Bom, queria agradecer pelo convite. Eu fico sempre um pouco ansioso quando eu vou falar com plateias que não são só médicas. Então, eu peço desculpas aqui pela ansiedade. Eu vou falar um pouquinho, então, do que a gente tem feito no âmbito do hospital, né? A nossa oncologia. O Dr. Sidney falou dos conceitos, como é que a gente pensa a respeito da questão da experiência com cuidado, da experiência do paciente. O Dr. Wilson falou especificamente de várias ações, né? Como é que a gente coloca na prática esses conceitos no nosso hospital. E a nossa oncologia ela está dentro de um hospital geral, né? Então, o nosso paciente oncológico, ele tem outras questões, ele tem questões cardiológicas, ele eventualmente precisa de outros serviços diagnósticos ou terapêuticos fora da área específica da oncologia. E eu queria mostrar um pouco para vocês um pouco do que a gente tem feito nos últimos anos no âmbito do hospital e da nossa estrutura como um todo. Essa é a nossa trajetória. Nós começamos de uma forma, de um caráter informal, nos anos 80 e nos anos 90, com uma estrutura de acolhimento que depois foi se organizando como nosso serviço de atendimento ao cliente, como nosso SAC, e depois com um desdobramento numa área de hospitalidade, onde a gente tem pessoas que tentam ajudar o paciente nessa navegação dentro do hospital, quando eles precisam utilizar serviços diferentes. Nos anos 90, a gente começou uma perseguição obsessiva, eu diria, por qualidade. Então, a gente experimentou diferentes formas de certificação e acreditação, buscando elevar os nossos padrões, melhorar os nossos processos. Então, começou com ISO 9000, várias certificações e acreditações específicas. O Dr. Wilson lembrou do FACT, a gente tem, além disso, muito importante para a área de oncologia, a acreditação pelo American Association of Blood Banks, a ABB, várias acreditações que tocam também a questão do paciente oncológico. Em 2011, então, todas essas acreditações elas são muito técnicas, né? Logicamente, isso é importante também para a experiência com cuidado. Mas muito importante do ponto de vista de entender a expectativa do paciente, de entender o que é importante para o paciente, foi a certificação pelo Plantree, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, eu vou com um pouquinho mais de detalhe. Em 2013, a gente teve um grupo de pessoas, o Dr. Sidney e mais algumas pessoas da nossa instituição participaram de um fórum de discussão no Institute for Healthcare Improvement. O Institute for Healthcare Improvement, eu diria assim, talvez seja o grande farol da qualidade na área de saúde hoje no mundo, a principal referência com relação à qualidade e segurança. E esse instituto promoveu nos Estados Unidos uma discussão sobre a questão da experiência do paciente, né? A gente, na época, tinha alguns casos interessantes de estruturas que foram montadas, voltadas para a experiência do paciente. Talvez o caso mais importante ou mais conhecido, o da Cleveland Clinic. Essa história da Cleveland Clinic está publicada em livro, está publicada em formato de case, né, de caso, para discussão de pessoas da área administrativa, com pessoas da área médica. Então, a gente estudou o case, teve esse processo de aculturação por parte de alguns dos nossos líderes lá nos Estados Unidos, no IHI, e aí a gente emulou algo que a Cleveland Clinic fez, chamado Escritório de Experiência do Paciente, que é
Na verdade, são poucas pessoas, mas que juntam de maneira matricial todas as pessoas todas as lideranças que são importantes na questão da experiência do paciente. E em 2015, vocês viram aqui, foi falado bastante da tripla meta, né, do Triple Aim. A gente adotou em 2014 para 2015 o Triple Aim como uma meta institucional, né? Nós acreditamos que, na medida em que o hospital, as operadoras de plano de saúde, a indústria, quer dizer, todos os participantes na cadeia de valor da saúde, se eles adotarem esse mesmo conceito de valor, que é a tripla meta, a saúde vai melhorar. A gente vai conseguir fazer muito mais com os recursos que a gente tem. Ela não vai mais ser uma indústria quebrada, né, do ponto de vista financeiro, e ela vai entregar muito mais valor para os seus pacientes. Então, a gente tem feito essa campanha aí do Triple Aim pelo Brasil, né, e pela América Latina. O Plantree, como eu disse, foi um elemento muito importante nessa estruturação. Eu queria detalhar isso um pouquinho com vocês. Ele é um conceito de um modelo de atendimento hospitalar que favorece a recuperação dos pacientes em todos os níveis, no nível físico, mental, emocional, social e espiritual. Ele foi organizado em 1978 por essa paciente, eu também era uma pessoa da área da saúde, Angélica Thierriot, que sugeriu, na época, uma vivência hospitalar em que o paciente pudesse ser assistindo num ambiente que propiciasse a cura em todos esses níveis. Hoje, então, ela organizou essa acreditação, né, e foram sendo estabelecidos ao longo do tempo padrões que os hospitais tinham que atingir para conquistar essa acreditação. Na verdade, a gente chama de designação nesse caso. E hoje são 80 hospitais, ainda não são muitos hospitais com a designação no mundo, né? 80 hospitais, 30 nos Estados Unidos, 44 na Holanda, 5 no Canadá e na América Latina, por enquanto, só o Einstein. Esses são os pilares de humanização que são propostos pelo Plantree: a espiritualidade, nutrição. Nutrição, os pacientes que já fizeram quimioterapia sabem como e ficaram muito tempo internados no hospital, sabem como é importante a gente ter um cardápio adequado, uma comida não só palatável, mas bem apresentável, com opções, né? Com opções. Arte, música e entretenimento, arquitetura e design. Então, a gente tem, por exemplo, na nossa terapia intensiva, algo que nasceu dessa filosofia Plantree, são unidades para pacientes. A gente tem pacientes que ficam cronicamente na terapia intensiva, né? Ficam por semanas. E a gente tem alguns quartos adequados para isso, né? Então, não é simplesmente aquele box onde o paciente está lá sedado e tem pessoas cuidando e a família está fora. A gente tem alguns quartos de terapia intensiva em que a família fica junto, né? São quartos maiores, adequados para a convivência da família junto com o paciente 24/7. Terapias complementares e toque humano, então tem muito a ver com o que o Dr. Wilson falou sobre o survivorship, a medicina integrativa, né? Educação de pacientes familiares e acompanhantes. Eu vou falar vou tocar um pouquinho de novo nessa questão do consumerismo e do novo perfil do paciente, como é importante para ele isso. O suporte à família e aos cuidadores, interações humanas, que dizem respeito não só à interação dos profissionais de saúde com o paciente, mas entre os profissionais de saúde. Comunidades, então o Dr. Wilson mostrou aqui a nossa atividade comunitária também. E eu vou dar alguns exemplos, né? Na questão da educação dos pacientes, a gente entende que é importante também a educação dos familiares e dos colaboradores com relação a essas questões que dizem respeito à experiência com o cuidado. Nisso entra a medicina integrativa e é interessante porque muito do que a gente faz para o paciente a gente também procura fazer para o colaborador, não só quando ele está doente, mas também no sentido da promoção da saúde. Se a gente for coerente numa instituição de saúde, num hospital, e oferecer para o colaborador o mesmo que a gente oferece para o paciente, logicamente ele está muito mais
ele não está só mais antenado, isso é perceptível, essa autenticidade da instituição nesse propósito de melhorar a experiência do paciente. É muito importante para nós a atividade do voluntariado. A gente tem 500 voluntários que fazem uma diferença na experiência do cuidado e elas participam efetivamente do time assistencial, né? Elas têm um papel, elas não estão ali só para cuidar de algo a mais, né? Elas têm um papel real e importante dentro da atividade assistencial. Eu queria falar também um pouquinho da experiência do SAC, né, que hoje é a área que cuida do Plane-Tree e tem um papel central nessa questão da experiência do paciente. A gente tem múltiplos canais de informação a respeito de como o paciente está percebendo o cuidado, né? Não é apenas quando ele faz uma queixa, mas o Dr. Wilson mostrou, a gente tem várias pesquisas que a gente faz, detalhadas, a gente faz pesquisa anual, a gente está organizando agora uma pesquisa pós-alta mais eletrônica, mais moderna, né? E a gente quer coletar informação da maior quantidade possível de pacientes. A gente já tem alguns totens de pesquisa que a gente chama de NPS, muito parecido com esses que vocês encontram em farmácia, né, em que o paciente, andando pelo hospital, ele pode falar de como foi a experiência dele, o conjunto da experiência dele até ali, né? Então, a gente tem, a partir dali, não só a experiência com a assistência, mas com os nossos processos administrativos, com o estacionamento, com o processo de cobrança, né? A gente tem, então, a partir desses vários canais, a gente junta tudo isso no SAC e tenta estabelecer, a partir desse conjunto de informações, quais são as áreas de atenção, onde a gente precisa melhorar, onde a gente não está sendo coerente e consistente com o paciente. E a gente entende que, bom, logicamente, isso gera indicadores, que vocês estão vendo ali do lado direito do slide, mas a ideia de ter esses indicadores muito técnicos, né, ter toda essa ciência aí essa engenharia, né, de indicadores e de melhoria de processos, é dar voz ao paciente. E a gente usa dentro do Plane-Tree esse conceito do Speak Up. É um acrônimo, né, que diz respeito. Fale se você tiver dúvida ou preocupações, preste atenção aos cuidados que você recebe, eduque-se sobre a sua doença, peça um familiar ou amigo de confiança para ser o seu advogado ou defensor, né? Em inglês a gente usa a expressão advocate. Saiba quais medicamentos você toma e por quais motivos você os toma. Escolha uma instituição de saúde cuidadosamente verificada por você, né? Ou seja, procure se informar sobre a instituição, sobre o seu médico, exerça o seu poder de escolha e participe de todas as decisões do seu tratamento. Colocar tudo isso em prática não é nada fácil, né? Logicamente, é bacana de ver o conceito. E, para colocar em prática, para fazer valer o Speak Up, para a gente para a instituição ter ouvidos grandes, orelhas grandes como eu, né, para ouvir o paciente, é importante que a gente tenha canais em que eles possam falar. E acho que uma coisa que nos orgulha muito é o que a gente fez com relação aos conselhos consultivos de pacientes. Então, pacientes que interagem muito com a gente porque tiveram problema, frequentemente porque tiveram problema, mas não só, a gente tem pacientes que tiveram experiências boas e que querem contribuir. Então, a gente tem esse espaço que são os conselhos de pacientes, nos quais a gente reúne esses pacientes e familiares para conversar sobre temas específicos. A gente tem um conselho voltado para o envelhecimento, tem conselho para a área de oncologia, tem conselho para a área de segurança do paciente, principalmente os pacientes que tiveram experiências ruins do ponto de vista de segurança. E a gente aborda vários temas, né? Desde temas mais soft, né, como meditação, a temas mais difíceis, como a questão do testamento vital para pacientes que tenham uma situação de terminalidade de vida. A gente tem, nesses conselhos, a gente aborda projetos grandes que a gente faz fora do hospital também, como o projeto do parto adequado. A gente discute questões de deshospitalização na questão do conselho relacionado ao envelhecimento, o selo de
qualidade para atendimento de pacientes idosos. Eu queria mudar um pouquinho só no final da apresentação e falar um pouquinho mais sobre consumerismo, né? Tanto o Dr. Sidney como o Dr. Wilson falaram um pouco sobre isso. O Dr. Sidney mostrou esse slide aqui. Eu queria só enfatizar aqui a questão do empoderamento do paciente, né? Dentro do conceito de consumerismo, do paciente que é consumidor de saúde. Que é a questão do modelo de decisão compartilhada. Hoje não é mais o médico que toma a decisão, é muito mais o paciente. A gente tem vários modelos de decisão compartilhada, mas tipicamente hoje é o paciente que está mais empoderado na tomada de decisão. Ele precisa, nosso papel como profissionais de saúde é informá-lo adequadamente, educá-lo adequadamente para ele tomar a melhor decisão. E a questão desse empoderamento, no último item ali, que é esse poder de escolha dos profissionais e instituições, mas principalmente baseado em informação, onde ele compara o tratamento, o procedimento e o resultado. E isso traz uma obrigação de nós, como instituições de saúde, de prover essa informação. Qual é o resultado do tratamento no Einstein? O resultado do tratamento do paciente que faz transplante de medula óssea, por exemplo, né? A gente tem que prover esse tipo de informação para os pacientes, inclusive sobre os custos. Tem que ter uma transparência total para que os pacientes possam exercer esse poder de escolha. Esse paciente novo, consumidor, somos nós, né? Todo mundo, acho que estou vendo um monte de gente aí com seus celulares, seus dispositivos eletrônicos. Vocês têm vários aplicativos. Muitos de vocês, possivelmente todo mundo aqui já usou Uber alguma vez, e a gente tem um processo hoje que a gente chama de uberização da medicina. A gente quer mais, melhor agora, e não é só isso, e mais barato, né? A gente quer do nosso jeito. E isso está retratado, né? O Brasil, o consumidor, pelo menos aquele que está incluído digitalmente, que tem acesso à internet, que tem o seu dispositivo celular, nessa pesquisa, essa pesquisa tem um certo viés, porque ela incluiu no Brasil só pacientes ou pessoas que fazem parte da inclusão digital. Logicamente, nos outros países desenvolvidos que estão retratados ali, todos são pacientes, praticamente todo mundo já está incluído. No Brasil, infelizmente, ainda não. Mas no Brasil, né, essa é uma das perguntas que foi feita nessa pesquisa da Accenture, se essas pessoas estariam dispostas a compartilhar dados da sua saúde com o seu médico ou com o seu plano de saúde. E no Brasil essa disposição é muito alta, mais alta do que em outros países. A gente é muito engajado, né, nessa nova ideia de consumerismo e de cliente digital. Por isso a gente está desenvolvendo, eu não vou detalhar aqui, mas a gente está desenvolvendo toda uma estratégia de portal do paciente. A gente já tem vários dispositivos, aplicativos disponíveis do Einstein para os nossos pacientes. E a ideia é que tudo isso esteja integrado no nosso portal, que o paciente tenha o meu Einstein, que ele possa configurar como ele quer se relacionar com a gente e ele tenha acesso a todas as informações. E a gente, para configurar o portal, fez uma pesquisa, né? Esses aqui são alguns dados que a gente obteve com essa pesquisa qualitativa com alguns pacientes. Eles querem usar o portal quando houver uma necessidade, por exemplo, ver se o seu plano de saúde cobre, se marcar uma consulta. Uma das frases que eles disseram: não vou entrar toda hora, só quando precisar de alguma coisa. Eles querem usar o portal se for prático, claro e fácil, se eles tiverem informações de saúde relevantes para o contexto deles. Por exemplo, tirar dúvida com o médico, tirar dúvida sobre exame, monitorar e acompanhar a sua saúde. E após receber notificações, e após, por exemplo, um exame que ficou pronto, que eles querem saber, bom, meu exame ficou pronto, você pode acessar aqui o resultado do seu exame. Tem um lado um pouco mais pesado tecnologicamente, a gente está usando essa estrutura pesada para poder fazer monitoramentos específicos. Ali estão exemplificadas algumas áreas, algumas condições de saúde em que a gente está provendo aplicativos robustos para os nossos pacientes, para asma, Parkinson, para diabetes, para câncer de mama.
E aqui também, isso aqui já foi mostrado tanto pelo Dr. Sidney como pelo Dr. Wilson, né, que são os princípios do Institute of Medicine que norteiam o que as instituições têm que fazer do ponto de vista de qualidade. Né, são segurança, efetividade, né, ou seja, entregar um bom resultado clínico, essencialmente, tem que ser no tempo adequado, tem que ser de forma eficiente, evitando desperdício, tem que ser de forma consistente, isso talvez seja o mais difícil para a gente hoje, fazer sempre de acordo com a expectativa do paciente e não pisar na bola nessa entrega, mas muito importante, é um cuidado centrado no paciente, com respeito às preferências individuais, necessidades e valores de cada paciente, considerando comunicação, entendimento, educação em saúde, o tal do literacy, né? Suporte para o autocuidado, cada vez mais o paciente quer cuidar de si, ele não quer... Acho que praticamente todo mundo vai concordar comigo que se a gente tiver que ser internado de novo, a gente vai preferir ser internado na nossa cama, vai preferir dormir na nossa cama e não na cama do hospital. Então, é do jeito do paciente, de acordo com as preferências dele. E isso faz a gente refletir sobre esse conceito que vocês já viram aqui, que é a questão do valor em saúde. Né? A gente tem que construir essa fórmula de valor, traduzir ela em número bem claro, educar o paciente para que ele possa usar essa informação e aí sim ele comparar os diversos serviços, diversos médicos e possa fazer sua escolha da melhor forma possível. E o que é essa fórmula de valor? É o desfecho, o resultado clínico dividido pelo custo que vai existir para poder entregar esse resultado. E a gente entende, de novo, que a melhor fórmula de valor que existe, o melhor conceito de valor, né, é este aqui. A gente tem que entregar a experiência no cuidado melhor possível, com o menor custo por paciente e no final, entregar mais saúde para a população. Não é meramente cuidado da doença, mas entregar mais saúde para todos. Esse é um desenho de uma criança de 6 anos, que foi publicado numa revista importante, bem científica, né, na área de medicina, que é o Journal of the American Medical Association, JAMA, está escrito ali embaixo. Né? E o artigo falava sobre o custo da tecnologia. E nesse desenho, essa criança que foi atendida pelo médico, ela tem uma doença crônica, né? Ela está ali com a família está feliz ali, né? Brincando com a criança no cenário, e vocês veem que tem um médico ali, sentado numa cadeira, digitando no computador, e ele está, notem que ele está de costas para a criança e para a família. Então, essa foi a percepção dela como paciente. Né? Nem sempre o que há de alta tecnologia é o high-tech, ele também é high-touch. Né? A gente precisa ter como missão entregar uma saúde, uma assistência que seja high-tech, como os pacientes esperam, mas também que seja high-touch. Né? E, por fim, no fundo, o que a gente quer como Triple Aim, com toda essa ideia que a gente apresentou aqui hoje, a gente quer cuidadores, pessoas da assistência, colaboradores das instituições que sejam felizes, para ter pacientes felizes, famílias felizes e um mundo mais feliz. Obrigado. Obrigada, Dr. Miguel. Então, agora eu vou passar agora uma pequena rodada de perguntas aqui, depois de ouvi-los aí sobre esse novo paradigma, né, esse novo modelo que vocês estão trazendo para um hospital de referência. E acho que todo mundo, quando se confronta, né, com um diagnóstico ou pessoal ou em família de câncer, quer o melhor tratamento, quer efetividade, quer respostas para essa doença. E eu queria saber de vocês, a primeira questão que eu queria colocar para os três, é como é possível medir o impacto dessa tripla meta, né, que vocês se impuseram como objetivo no hospital, na experiência cotidiana de vocês. Eu não sei se vocês já têm métricas, que isso é uma coisa relativamente nova, né, esse novo olhar, mas na experiência mesmo, que vocês pudessem dar exemplos como gestores ou como no consultório de como isso traz resultados naquilo que é o mais importante, que é o resultado, a eficácia do tratamento e na satisfação do próprio paciente.
Deixa eu começar um pouquinho, porque a gente vai falar da parte mais estratégica da instituição. Eu tenho o privilégio, nesse atual mandato da diretoria estratégica do Einstein, de coordenar o Comitê de Qualidade e Assistência, que é o comitê da diretoria do hospital, que decide a estratégia que nós vamos adotar. E em todas as reuniões do Comitê de Qualidade e Assistência, a gente começa a reunião falando de indicadores que nós elegemos como indicadores importantes, que vão refletir, na verdade, as ações que nós temos com base no Triple Aim. Esses indicadores, para dar um exemplo, eles têm a ver com pesquisa de satisfação, eles têm a ver com desfechos clínicos, com célula de desfechos, que é um grupo de profissionais da saúde que ligam para os pacientes depois da sua alta para verificar satisfação, resultado de tratamento. A gente tem a ver com projetos grandes, como o Miguel mostrou, em relação à segurança. Por exemplo, a gente tem índice de infecções de catéteres utilizados. Então, são um quadro, um dashboard, que nós chamamos, que nós acompanhamos mensalmente, e essa é a forma, vamos dizer, estratégica de acompanhar. E caso algum desses indicadores não tenha um resultado que a gente imagina que seria o melhor, conforme as metas estabelecidas, as ações necessárias para ajustar esse caminho, ela é tomada de forma estratégica e envolve todos os níveis de atuação executiva e médica dentro do hospital. Então, falar de acompanhamento diz respeito a uma preocupação estratégica. Existem indicadores através dos quais a gente consegue perceber se as premissas do Triple Aim estão sendo acompanhadas. O senhor tem algum exemplo de uma área de algo que já tem um resultado que mostre que esse é o caminho? Um exemplo, por exemplo, nas questões de segurança. Quando a gente fala em experiência do cuidado, e aí nesses princípios do Institute of Medicine, a gente tem segurança do paciente. Você falar de medidas de segurança diz respeito, por exemplo, a uma atitude tomada há alguns anos, em que a gente viu que pneumonias adquiridas na nossa UTI, em quem estava sob ventilação mecânica, estavam num nível acima daquele como meta mundial. E uma simples medida, por exemplo, de levantar o dorso do paciente faz com que exista menor probabilidade de secreções digestivas ou secreções da boca caíssem no pulmão. E, de certa forma, isso fez com que hoje nós tenhamos um indicador de pneumonias adquirida muito melhor do que a média dos grandes hospitais do mundo inteiro. Então, esse é um exemplo de indicador que o diagnóstico foi feito, aquilo que é disponível como método de ação foi adotado, e a gente colhe hoje o índice de segurança, e não só nesse, em segurança de infecções de catéteres. Eu tive informação essa semana de que a meta mundial para infecção de corrente sanguínea, para quem usa catéter central, ela é uma meta aceitável até X, e a gente tem há 2 meses esse indicador de 0 no hospital. Isso como? Treinamento do profissional que manipula o catéter, uso do dispositivo mais adequado para que não haja chance de contaminação, e a adoção de protocolos e processos de higienização e de asepsia que permite a gente atingir resultado. Doutor Wilson, o senhor falou da competência da empatia, né, e não só da excelência médica, né? Como isso empatia não se ensina na faculdade de medicina, se tem ou não se tem? Como é lidar com isso cotidianamente? Como é que é estimular esse exercício de ser empático, de estar olhando para o paciente como um todo, num momento de extrema fragilidade como é de um diagnóstico de câncer? É interessante isso, né? Porque realmente empatia não se ensina, e você não transforma uma pessoa sem empatia numa pessoa empática. Mas, por outro lado, você tem mecanismos de fazer a pessoa atingir o seu melhor nível. Algumas das ferramentas que a gente tem de pesquisa, como eu mostrei rapidamente ali, elas vão ao detalhe, elas vão documentar a experiência nos diversos pontos de trabalho, e aí você identifica problemas ou qualidades no contato com o médico, no contato com os profissionais. Isso associado ao nosso canal, que é o SAC, de elogios e reclamações, você consegue traçar um mapa
que é um mapa bastante interessante da questão comportamental dos profissionais de saúde. E a gente trabalha individualmente com esses profissionais, quer os profissionais médicos, quer os profissionais não médicos. Talvez o Miguel possa até acrescentar, a gente tem um sistema de feedback para os médicos que é bastante interessante. Então, assim, este é um ponto que é avaliado, é acompanhado, e a gente dá a possibilidade dos nossos colaboradores, dos nossos médicos, se desenvolverem nesse sentido. A gente fica feliz que essa métrica esteja sendo levada em conta, né, com pacientes. Eu gostaria de que o doutor Miguel, também já aproveitando aí para falar disso tudo que a gente já colocou aqui, essa coisa do avanço tecnológico e da humanização, que parecem contraditórios, né, como juntar essas duas pontas? Você falou do high-tech e do high-touch. Né, como isso é possível, como isso está sendo feito, que experiências o senhor pode relatar aqui para a gente de que é possível aliar esses dois lados para ter um tratamento mais efetivo? Eu lembrei assim, nesse momento de uma experiência que a gente tem com artroplastia de quadril, que é a cirurgia para colocação de prótese, né, no quadril, para quem tem artrose, né, que já não consegue andar. E a gente tinha uma questão muito técnica, que era a infecção, a taxa de infecção que a gente tem no pós-operatório. Então, no primeiro momento, a gente ficou muito preocupado com isso. Existe tecnologia para isso, a gente tem uma toalhinha que a gente usa agora para fazer uma higienização com antisséptico. Então, no primeiro momento, a gente queria que isso chegasse na casa do paciente, mas ele precisava de educação. Então, a gente resolveu colocar uma enfermeira do home care que vai na casa do paciente, ensina ele a fazer nos primeiros dias, né? E por que não aproveitar e conversar com ele e educá-lo um pouco melhor sobre outras questões, além da importância da antisepsia, né, da região cirúrgica para evitar a infecção no pós-operatório. Vamos falar para ele também sobre a importância da reabilitação, como é importante ele engajar na reabilitação, por mais que seja dolorido, né, ele tem que sentar no pós-operatório imediato, né? E aí a enfermeira vai ajudar lá no quarto dele, vai dar analgésico, com muito cuidado, vai colocar ele sentado. No dia seguinte da cirurgia, uma cirurgia grande aqui, né? Ele tem que ficar de pé e já começar a andar. E no segundo pós-operatório, no terceiro dia, ele já tem que andar pelo corredor, ele já tem que fazer exercícios de fisioterapia. Quando ela explica para ele por que ele tem que fazer isso, ela diz assim, olha, a gente acompanha os desfechos clínicos pós-alta. Tem uma célula de desfecho que a gente criou, tem aplicativo para o paciente colocar a partir da casa dele, depois de 6 meses, depois de 1 ano, como é que ele está. Tem questionários que a gente aplica, né? Então, ele entra lá no aplicativo, responde isso e a gente já tem resultado. Então, depois de 1 ano de cirurgia, se ele fez a fisioterapia direitinho, a chance dele estar precisando de bengala, de muleta ou de cadeira de rodas é quase nula. Se ele não engajar, a chance dele ter problemas e precisar de auxílio para a locomoção, ela aumenta. Como ela explica isso para ele antes, isso é educação do paciente. Ela vai lá para falar para ele. Inicialmente, a gente queria que ela levasse a toalhinha, né? Mas aí a gente adicionou, bom, já que é uma oportunidade, vai uma enfermeira na casa do paciente, vamos aproveitar para educá-lo. Ela educa o paciente. Conclusão, as nossas taxas os nossos resultados a longo prazo hoje são muito melhores, mas mais do que isso, a gente não antecipava isso. O tempo de permanência no hospital, que era de 7 dias em média, caiu para 3 dias e meio. Nós não fizemos, isso é eficiência também. A gente não não iniciou essa atividade visando redução de custo ou eficiência, mas a eficiência veio junto. Eu acho que é o tipo de atitude, quando a gente vai na coisa certa, né? O Dr. Cine lembrou, a gente tem a melhor intenção, que é entregar um resultado melhor, reduzir o risco para o paciente. Geralmente acontece isso, tudo se encaixa e a gente acaba sendo high-tech e high-touch também. A gente obtém um resultado técnico melhor possível
e a gente consegue entregar um resultado clínico melhor possível. Certo. Eu gostaria agora de dar alguns recados aqui, que profissionais do Salão 1838 estão cortando cabelos na Sala Santos para uma ação solidária. Perucas serão confeccionadas ao vivo e distribuídas para as instituições Laço Rosa, de médico a paciente, e Cabelegria. Ajude você também. Próximo ao teatro, teremos uma ação de prevenção. Em parceria com o Spin & Soul, teremos algumas bicicletas ergométricas que devem ser pedaladas por todos vocês juntos. Vamos mostrar que a atividade física faz a diferença para a saúde. Então, agora eu gostaria de saber se tem alguém da plateia que gostaria de fazer uma questão aqui para os nossos debatedores. Bom dia, agradeço e cumprimento pelas exposições. Eu sou um paciente ativista, e converso com pacientes de várias regiões aqui do país. Eu fiquei assim, bem contente com a questão e a preocupação do Einstein nessa questão da humanização. Nós temos visto essa questão da humanização da saúde em outros seminários também, e o quão é importante toda essa equipe multidisciplinar e essa atenção ao paciente. Só que, infelizmente, esse modelo, né, aplicado no Einstein, em algumas outras instituições privadas, e nesse hospital municipal que vocês também adotaram, a gente sabe que é a realidade bem pequena nesse nosso país. Como que nós poderíamos estender isso, doutores, para outras, né, para o Sistema Único de Saúde em geral? Uma parceria público-privada seria a melhor saída? Como efetivar isso para que todos, né, ou a grande maioria dos pacientes desse país pudesse ter o mínimo que é oferecido pelo Einstein? Obrigado. Eu acho que talvez uma das principais missões que a gente tem como instituição de saúde é a gente influenciar o meio que a gente vive. Talvez por uma coincidência da sua pergunta, mas na sexta-feira passada, lá no Einstein, a gente promoveu pelo 3º ano consecutivo o 3º Fórum de Líderes da Saúde. E lá estavam o presidente da ANS, estava em outros anos, já teve da FENA Saúde, já teve membros do governo, ministro da Saúde já participou desse fórum. E a mim coube nesse dia falar sobre a capacidade de hospitais terciários e quaternários influenciarem o sistema de saúde. E a gente tem muita capacidade de influenciar o sistema de saúde. Primeiro, em parcerias com projetos governamentais, e o Miguel citou até de um modo um pouco mais rápido, porque não cabe no tema de hoje, mas, por exemplo, o projeto Parto Adequado, ele é um projeto em parceria com o IHI, com o Ministério da Saúde, que tem contribuído para a redução do número de cesarianas, que no Brasil era talvez o país campeão do mundo em cesáreas desnecessárias. E esse projeto tem contribuído para instituições do sistema público e do sistema privado em reduzir o número de cesáreas desnecessárias, inclusive em hospitais onde o nível era de 90% de cesáreas. Hoje a gente vê esses hospitais até com 40%, com 30%. Isso por quê? Porque a gente está conseguindo influenciar ou a partir de informação, ou a partir de treinamento. A gente tem uma parceria com o Ministério da Saúde, com o PROAD, em que a gente faz treinamento de profissionais de hospitais por todo o país, profissionais do Norte, Nordeste, que vêm para São Paulo para que sejam treinados em determinados projetos. E a gente tem também eventos como esses, eventos como aqueles que o Einstein participa, de modo a influenciar outras instituições para que também embarquem naquilo que a gente vê que realmente tem valor, e você talvez seja um dos ativistas que pode também contribuir para a difusão dessa informação. Então, eu acho que nós temos sim a capacidade de influenciar o sistema, não só na parte privada, na saúde suplementar, mas também no sistema público de saúde. Obviamente, isso também faz parte de formação de capital humano, formação de profissionais colaboradores da saúde. O Einstein também investe, e hoje a gente conta com 20 mil estudantes que abordam nossas 5 unidades de ensino em cursos técnicos, cursos de pós-graduação, presencial e à distância. Então, a gente tem também nos dedicado a formar capital humano e a disseminar essas informações.
Mais um. Posso complementar? Nesse sentido, né, o Einstein tem uma rede de instituições oncológicas pelo Brasil ligada ao Centro Oncológico. Nessa rede, obviamente que essa rede ela tem um relacionamento científico, educacional, operacional, a gente capta e faz interface com tratamentos terciários e quaternários pelo Brasil, no sentido de aproveitar a expertise que o Einstein tem, de otimizar recursos pelo Brasil como um todo. Mas desta rede tem 2 hospitais que praticamente não usam essa parte assistencial, que são 2 hospitais públicos, que é o Erasto Gartner, de Curitiba, e o Elion Gotti, do Triângulo Mineiro. E o que a gente oferece para esses hospitais são as parcerias educacionais, né? E quando a gente vai para o modelo educacional que a gente tem no Einstein, claro, tem muita difusão de conhecimento técnico, mas grande parte dos cursos de formação são cursos de formação multiprofissional. A gente tem uma pós-graduação em medicina integrativa, por exemplo. A gente tem vários cursos de enfermagem, de fisioterapia e assim por diante. E eu acho que esta é uma maneira da gente contribuir com hospitais que trabalham preferencialmente ou quase que exclusivamente com o SUS, difundindo as melhores práticas. Como eu mostrei, é claro que você não vai ter, por uma questão de segmentação, de financiamento, uma suíte para você fazer a quimioterapia. Mas não tem nada que justifique você não ter todo o processo de qualidade mínima, o processo de acolhimento mínimo. Se não é uma coisa que é individual, é uma coisa que você faz em grupo, não tem por que a gente não fazer isso. E como o Sidney falou, essa é uma das coisas que está dentro da missão da instituição e que a gente se cobra muito. Então, a gente procura fazer isso. Acho que esse é um caminho. Alô. Bom dia, meu nome é Carla, eu sou médica e trabalho com gestão também. E eu queria perguntar para vocês, eu não tenho dúvida de que esse modus operandi do Einstein, ele é um modo é um modelo que dá resultado, né? Trabalhar com a linha de cuidado, com equipe multiprofissional, a gente tem experiência. Eu trabalhei no Hospital Santa Marcelina, saí em fevereiro, né? E lá a gente tem a linha de cuidado do paciente oncológico. A gente consegue trabalhar com qualidade, com individualidade, com a ajuda das voluntárias, enfim, né? O Hospital de Barretos é um modelo de hospital oncológico também, que você consegue trabalhar isso. E a minha pergunta para vocês é assim, com relação às operadoras, que cada vez estão fechando mais o cerco, né? E a gente sabe que para montar uma linha de cuidado, um modelo desse, você tem que ter um investimento, você precisa capacitar, você tem que ter um envolvimento de pessoas, e muitas vezes a gente conta principalmente com o envolvimento, né? Pessoas que fazem muito e por menos, né? Como é que essa relação, porque as operadoras a cada vez mais fecham o cerco, a gente vê glosas frequentes, enfim, e isso custa, esse modelo custa, né? Com relação ao pagamento e com relação até o relacionamento comercial com essas operadoras, porque eu acho que esse é o problema também, que quem tem melhor relação ganha mais essa conta. Não sei, eu queria saber a opinião de vocês. E terminar. Nós temos 6 dias para discutir esse assunto, não? Vamos lá. Assim, rapidinho eu vou contar uma piada que eu tenho contado toda hora, né? O fulano pula do 20º andar e a hora que ele passa no 5º andar ele fala: por enquanto tudo bem, né? Esse é o sistema de saúde. O modelo que nós temos de fee for service, isso é, quanto mais você usa, mais você ganha, né, entre os prestadores. Esse modelo que estimula o desperdício, estimula a incompetência, ele vai terminar. Ele não é se ele vai terminar, ele vai terminar. E essa preocupação a gente está tendo, veja, numa instituição que tem uma gestão muito forte, uma saúde financeira que vocês conhecem como Einstein, tem uma preocupação enorme a respeito disso, né? O Miguel, no hospital, ele tem projetos, são projetos lindíssimos que fazem, ao final do dia, o seguinte: diminui o gasto dentro do Einstein. Isso tem coluna, a questão do parto adequado, tudo isso. Nós, como sistema de saúde, nós temos que
desenvolver modelos alternativos que acabem com o desperdício e que façam aquilo que eu falei, integrar todos os elos da cadeia de uma maneira adequada, onde você se compromete, não com o pedaço, mas você se compromete com o todo, né? Isso não é fácil, não é simples, tem risco de todos os lados, as fontes pagadoras têm as suas desconfianças, mas nesse instante, à altura do 5º andar, somos quase todos culpados, e nossa responsabilidade. Essa é uma coisa que a alta diretoria do Einstein tem chamado a atenção, e a gente tem desenvolvido uma série de projetos que já estão funcionando e vão funcionar cada vez mais, no sentido de otimizar a utilização de recursos, né? Porque enquanto a gente continuar fazendo 30% de exames diagnósticos que não são nem retirados, enquanto a gente utilizar mais para ganhar mais, as fontes pagadoras vão fazer o trabalho delas, que é glosar, que é demorar para pagar, que é pagar mal a nossa atividade fim, porque essa é outra característica. O que o sistema remunera hoje? Medicamento, próteses e materiais. Ele não remunera a atividade fim. Nós temos que mudar isso. Então, assim, 6 dias de discussão, mas a gente tem que fazer, porque o chão está chegando. Então, um desses programas que o Wilson mencionou é o programa de fluxo do paciente, que visa reduzir o tempo de permanência do paciente no hospital. Logicamente, a gente tem paciente que fica lá meses, tem paciente que fica menos de um dia, né? Muitos dos procedimentos que a gente faz podem ser feitos mais rapidamente dentro do hospital, utilizando menos recursos. A gente tem hoje um programa de cirurgia ambulatorial, por exemplo. Muitos dos nossos processos são atrapalhados, a gente dá umas cabeçadas. Quando a gente consegue suavizar esses processos, o paciente consegue sair mais rápido do hospital. O que é interessante é que, lógico, isso reduz o custo lá do lado da operadora. Quando a gente senta com eles e mostra o nosso resultado, em termos de tempo de permanência, de giro de leitos, isso facilita a negociação, né, que acho que é o ponto que você está trazendo. Mas não é só isso, o paciente fica mais satisfeito, né? Quando a gente... A agilidade, né, nessas pesquisas aí que a gente mostrou, que a gente faz, é um dos pontos importantes para os pacientes. Eles se queixam bastante da demora dos procedimentos, que no fim, essa demora é ruim para o paciente, é ruim para a gente na relação com a operadora. Então, acho que o segredo é eficiência. Agora, eficiência exige um novo perfil de liderança assistencial, né? Exige esse mapa mental que a gente está propondo do Triple Aim. Quem primeiro resiste à mudança dentro do hospital são as lideranças, e a assistência é muito forte, né? Ela pode resistir bastante. Então, a gente tem que forjar uma nova liderança, a gente tem que puxar para a gente essa responsabilidade e fazer tudo isso que foi mostrado aqui, né? Quando a gente fala de qualidade, a gente tem aqueles 6 princípios do Institute of Medicine, e a eficiência está lá. A gente também tem que trabalhar a eficiência. E forjar uma nova liderança que entenda que não existe uma anteposição, ou uma balancinha em que você ou faz qualidade com as expensas de muito mais recurso e custo, ou melhora custo e aí você prejudica a qualidade. A gente tem que fazer as duas coisas, tem que puxar todo esse patamar para cima. Acreditar e fazer valer que é possível a gente melhorar a qualidade ao mesmo tempo que a gente melhora a nossa eficiência. Só acrescentar só uma coisinha. Na tua pergunta, você falou sempre aquela mesma briga, né, da fonte pagadora e tal. Fonte pagadora é um termo que a gente já não está usando, porque, considerando que todos nós estamos no mesmo barco, o paciente, o provedor e a operadora de saúde, se a gente não cuidar, o barco afunda com os 3 juntos. E, na verdade, o que existe é a necessidade de uma relação de transparência para que você, junto com a fonte pagadora ou a operadora de saúde, você possa desenhar esse modelo através do qual o desperdício não exista, que você consiga ter a transparência de mostrar que um caso é mais complicado que o outro, e, no fim das contas, aquilo que o Miguel mostrou como uma relação financeira decorrente do valor, esse resultado ele vem decorrente do valor agregado. Então, toda vez que você tiver a transparência de mostrar que você está se esforçando
para uma prótese de quadril, ao invés de 7 dias, ficar 3 e o paciente voltar ao seu trabalho mais rápido, que também envolve um ônus para o seu empregador, a operadora de saúde vai não só entender, como ela vai participar. Ela vai, talvez, direcionar o maior número de pacientes para aquela instituição, porque mesmo que ela tenha um custo mais alto durante a internação, no fim do dia, aquele paciente ele é muito mais barato do que outras instituições, entre aspas, mais baratas. Ok. Eu vou fazer uma pergunta agora para os três aqui, e depois a gente vai abrir para uma última pergunta da plateia. Vocês enfatizaram muito esse novo papel do paciente, um paciente consumidor, um paciente que não é mais passivo, ele é ativo, ele já chega bem informado e tudo mais. Mas quando a gente... E também tinha a visão do médico como o especialista que dá a palavra final, né? Como lidar com essa dualidade? Porque, na verdade, você está num momento de fragilidade, o paciente também quer que o médico seja assertivo e que ele dê um caminho. E como desenhar esse modelo, essa experiência do cuidado diante dessa nova realidade, né? Porque tem uma hora que alguém vai ter que dizer, olha, é por aqui. E como é que você chega a essa definição do caminho e de que melhor tratamento seguir? Eliane, se fosse fácil, era fácil. Não é fácil, realmente. Primeiro, a formação. Nós todos aqui somos de uma geração de que a autonomia do médico ela é ensinada como você, sua caneta e seu estetoscópio, e dentro da sua relação, quem manda é você. De certa forma, eu acho que faz parte também dessa sensibilidade do médico entender esse momento quando que a gente deva ser mais assertivo. E muitas vezes, apesar de você ter duas opções, uma bifurcação de caminhos, muitas vezes você precisa optar e o paciente às vezes joga na sua mão a opção. Doutor, o que você faria se fosse sua mãe? E a gente sabe o que a gente faria se fosse nosso parente. Eu tomaria este caminho, mas o risco desse caminho, de você ficar, de ter o seu desfecho melhor, é esta complicação. Vamos lá, vamos encarar esse risco. Se houver essa complicação, nós vamos tratar desta maneira. E se não houver, a gente vai dar risada juntos. Ou, se a gente tomar o outro, talvez a chance do desfecho ela seja boa, mas não tão boa, mas também você fica livre de qualquer complicação. E aí que entra a pergunta, o que é mais importante para você? É voltar a trabalhar logo, livre de qualquer risco? Por exemplo, na minha área, a gente fala muito de colostomia. Então, eu vou fazer uma cirurgia de um câncer do intestino grosso de um modo mais radical, correndo o risco de fazer uma colostomia para que você fique livre dessa doença, ou eu vou fazer ela radical, mas lá no final da cirurgia, aquele último passo que eu chego perto de uma estrutura super importante, eu não vou fazer com medo daquela complicação para que você volte rápido ao trabalho. Aí entra a família, entra a posição, entra a idade, entra a capacidade produtiva, e eu acho que tudo isso tem que ser colocado na mesa. E a assertividade não está na tomada da decisão, está na segurança de você conseguir expor aquilo que realmente faz parte do quebra-cabeça da tomada de decisão. Então, em certas situações, a gente toma realmente a rédea, mas a gente toma a rédea dando ao paciente, de forma bastante segura, e bastante compreensível qual que é a informação. Dentro daquele trabalho que eu mostrei, aquela pesquisa que eu mostrei do Cancer Registry, 68% dos pacientes diziam que não tinham, que o médico não tinha dado informações suficientes. E 95% dos médicos diziam que os pacientes estavam perfeitamente esclarecidos. Acho que a questão não é terceirizar a decisão técnica, é você informar o paciente para que aquelas decisões que cabem a ele, e ao fim e ao cabo são as decisões como um todo, ele tenha informações suficientes para tomar. Uma das coisas que foi dita aí nas palestras é aquela questão, você prefere viver com mais qualidade ou viver mais? Essa decisão, durante muito tempo, foi tomada pelo médico. Ele tomava essa decisão, e essa não é uma decisão que ele deve tomar. Ele deve, olha, se você, como o Sidney muito bem explicou, se você for por esse caminho, acontece isto,
e essas são as chances. Se você for por esse caminho, acontece isso, isso. Então, esta informação, esse diálogo é muito importante, e eu acho que é a ferramenta para a gente chegar nisso. Quer acrescentar algo? Não, eu acho que o paciente manda. No fim, cada vez mais a gente é educador e cada vez mais é o paciente que toma a decisão, né? Tem uma outra piadinha, né? Como é que... Vou falar de um jeito mais suave aqui na plateia, né? Como é que a gente brinca com um gorila? Do jeito que ele quiser, né? Então, cada vez mais o paciente é o poderoso nessa história, e ele que vai tomar a decisão, e a gente tem que apoiar e educar, né? Mas tem uma questão aí de como ser poderoso no momento de fragilidade e sem ter todas as informações para isso, né? Hoje você tem a internet, vocês colocaram ali, o paciente já chega muito informado, mas não sempre bem informado. Porque eu, como jornalista, vejo isso... Não sempre educado, né? Exatamente. Tem um excesso de informação. A curadoria dessa informação, acho que é um papel importante de vocês. Eu queria, né, que vocês também discorressem um pouco disso, porque a internet ajuda, você tem milhares, mas a informação nem sempre é aquela informação que vai fazer diferença no tratamento, não? Nesse sentido, o Wilson conhece, o Miguel também, eu reformei um consultório meu dentro do hospital, e quando você entra na minha sala, a primeira coisa que chama atenção é um monitor de 42 polegadas que tem do lado da minha mesa, que serve só para mostrar figura de cirurgia, figura de pós-operatório, figura de cicatriz. Ele praticamente é um monitor que reflete o meu computador. E lá eu jogo a informação da internet e explico o que está certo, o que está errado. Tem uma gaveta onde tem uma série de ilustrações a respeito de técnicas. Então, além dos gadgets, dos aplicativos que a gente vê disponível, é fundamental que o médico também se cerque de um arsenal que ele possa não só explicar qual vai ser a cirurgia, mas também ter uma munição adequada de evidência científica para mostrar. E, de certa forma, a gente tem que se preocupar com isso. Dentro do da gaveta que está do lado da minha mesa, tem um guideline, que é uma diretriz com relação a como que nós vamos fazer as colonoscopias de prevenção para câncer do intestino. Está lá uma publicação de 2003, que até hoje rege os times necessários à colonoscopia, para que, se houver algum tipo de dúvida, eu tenha uma comprovação para mostrar, olha, você não precisa fazer colô no ano que vem, porque, no seu caso, sem antecedente familiar, está provado que a próxima deva ser daqui 5 anos. O que eu estou fazendo? Estou fazendo triple aim, eu estou deixando de ter uma colonoscopia desnecessária, eu estou deixando de fazer um paciente correr o risco de uma pneumonia aspirativa na sedação da endoscopia, eu estou deixando de fazer com que ele corra o risco de uma perfuração, e eu estou desonerando todo o sistema e a agenda carregada que a gente tem para isso. Então, de certa forma, eu acho que é uma preocupação do médico de ter informação à mão em qualquer ponto de contato. E uma outra coisa importante, eu acho que as instituições de saúde têm que assumir um papel na participação da informação do leigo através das mídias digitais. O Sidney ele é capitão de um projeto do Einstein, junto com o Google, para que a gente forneça informações de qualidade através da ferramenta. Acho que a gente tem que ter essa função de conversar com o leigo também através das mídias digitais, enquanto instituição. Eu queria só complementar, acho que muitas pessoas são familiarizadas com o nome Michael Porter, que é um professor importante lá da Harvard Business School. E ele publicou um livro, ele começou a pesquisar saúde, tem uns 15 anos, ele publicou um livro que está fazendo 10 anos agora. Foi publicado em 2006, se chama Repensando a Saúde. Ele propõe no livro uma competição baseada em valor. E aí foi que surgiu essa expressão que a gente usou aqui hoje, né, várias vezes, que é a formulinha de valor, né? Desfecho clínico, ou resultado clínico sobre custo. Na competição baseada em valor, as várias instituições de saúde colocam seus resultados disponíveis publicamente. A Cleveland Clinic faz isso já há muitos anos. A gente emulou isso que a Cleveland Clinic faz. A gente também tem tentado divulgar de uma forma que o paciente possa consumir. Não é fácil. Mas a ideia é que as instituições assumam essa responsabilidade de medir os seus resultados e divulgá-los para que o paciente possa se empoderar mais, para que ele possa exercer esse poder de escolha
baseado em informações adequadas. Qual é o desfecho da minha... Eu preciso fazer um transplante de fígado. Qual é a sobrevida do transplante de fígado e o custo que está associado a isso no Einstein e nos vários outros hospitais, para eu poder escolher mais adequadamente. A gente precisa, como instituições, assumir essa responsabilidade de prover, de se estruturar para gerar esse tipo de informação e prover esse tipo de informação para o público. De abrir para a última pergunta, para a gente já estar encerrando aqui, né? Então a gente vai ter uma última pergunta e quem tiver mais perguntas, por favor, endereçar a equipe aí para que seja encaminhada a todos eles. Por favor, a última pergunta. Bom dia, obrigada pela palestra. Meu nome é Regina e eu sou responsável pelo Instituto Ingo Hoffmann. Esse instituto, a gente abriga criança com câncer. Bom, a gente está do lado do Boldrini, em Campinas, que talvez vocês já ouviram falar com certeza. Só que eu acho que o meu maior desafio, inclusive de ter vindo a esse congresso, é tentar diminuir essa eficiência, eu como paciente Einstein e como cuidadora lá, né, de uma instituição, tentar diminuir um pouquinho, né, dentro do possível, porque a distância é enorme, essa eficiência que eu vejo quando eu entro no hospital como paciente, que sou, e essa eficiência que eu vejo lá dos abrigados, né, que vem de um hospital só do SUS. Bom, dentro de tudo que você apresentou, na verdade, talvez fosse a palestra que eu estava mais esperando, né, porque era essa experiência do cuidado. Eu queria saber a opinião de vocês em relação a como vocês veem essa atuação da gente como uma casa só de apoio. Porque, na verdade, eu acabo ficando um tempo enorme com esse paciente oncológico. Eu tenho gente que vem de Manaus, do Tocantins, de todo lugar, e, às vezes, acaba ficando um ano lá com a gente, né? Porque vai e volta, vai e volta. Qual para chegar, pelo menos próximo desse modelo, né, da gente tentar sempre melhorar, talvez a gente seja a única instituição, infelizmente, no Brasil, que abriga 2 acompanhantes. A gente está tendo resultados, que você falou aí, do tempo de permanência do paciente no hospital, porque, a partir do momento que eu dou uma qualidade melhor para os pais, né, naquele período, eu deixo eles mais tranquilos, a criança melhora e acaba tendo alta mais rápido. Mas como você vê o que eu posso, de alguma maneira, melhorar, né, eu e todas as instituições que são agregadas ao hospital, essa eficiência? Meu desafio maior é tentar diminuir, né, um pouco essa distância que existe desse paciente que eu abrigo e a minha distância como paciente Einstein. Bom, em primeiro lugar, espero que, já que você escolheu essa palestra como a sua escolha, espero que a gente tenha contemplado um pouquinho do que você queria ouvir. Em segundo lugar, eu acho que você já faz talvez até mais do que a gente, porque a gente lidar com um paciente que, de certa forma, ele teve o seu cuidado realizado do ponto de vista técnico e médico por uma instituição igual do Einstein. E você talvez consegue dar o acolhimento e o suporte emocional necessário para pessoas que não vão encontrar isso no hospital do SUS, talvez do lado. Então, em primeiro lugar, se você olhar para si próprio, é muito mais difícil, talvez, fazer o trabalho que você está fazendo lá do que aquele que a gente consegue fazer no nosso hospital, em virtude de ser uma instituição extremamente grande, que a gente tem que tomar cuidado até com os percalços do crescimento. Então, talvez o caminho seguinte para uma instituição como a sua seja influenciar o SUS, e não o contrário, não aproximar a sua eficiência daquilo que a gente faz. Eu acho que, com o papel que você vem desempenhando, você é mais uma formiguinha que pode trabalhar no sentido de influenciar o Sistema Único de Saúde como um todo. E eu acho que não se diminua, talvez você tenha um papel de impacto muito maior para esse paciente que vem de Manaus e de instituições mais carentes do que aquele que a gente tem com um paciente capaz de lidar com os custos de um tratamento oncológico. E
E nessa divisão de papéis que a gente fez aqui, dito para o macro, para o específico de oncologia, o que vem à minha cabeça, a gente precisa pensar um pouquinho mais a respeito disso. Mas o que me vem à cabeça é que todo o sistema de saúde ele precisa ser pautado em parcerias, né? E o Sidney chegou a falar que, inclusive, envolvendo as operadoras de saúde, as fontes pagadoras, quaisquer que elas sejam, e aí a gente tem os prestadores, a gente tem o paciente, a gente tem a indústria farmacêutica e a gente tem instituições de apoio também. E eu vejo que um papel bastante importante é o papel educacional. Então, eu acho que a gente poderia começar com projetos de educação para a sua instituição, para que você possa funcionar como o advogado, como foi citado também aqui na nossa palestra, e o redifusor da informação para os pacientes também. E obviamente, que aí, enquanto sociedade, nós temos que realmente influenciar o aspecto da saúde pública no Brasil. A gente precisa definir as prioridades, definir a distribuição de recursos. Isso é um papel da sociedade, e acho que a sua instituição está muito próxima de ser um ator importante nesse sentido. No meu dia a dia, eu tenho que gerenciar 600 e tantos leitos e mais 8.000 médicos, né? Mas toma um pedação do meu dia a gestão do paciente crônico, paciente de longa permanência que está no hospital, e a gente busca soluções como essa que você oferece. Então, assim, eu não conheço só a instituição, né? Mas eu fiquei admirado de ver o que você falou, de ouvir o que você falou, porque assim, a gente vê coisas muito feias lidando com o paciente de longa permanência, né? A gente vê paciente que é abandonado pela família, revolta. Eu tive que cuidar do meu pai, da minha mãe quando ficaram idosos, né? A gente vê coisas muito feias. Você prover esse tipo de espaço que permite os pais, os familiares estarem com uma criança que está numa situação dessa, de doença crônica, com câncer, né? Eu acho que é espetacular. Se tivesse, talvez, a gente falou de tanto indicador aqui, talvez falte um indicador de decência. Então, eu queria te parabenizar, pedir um aplauso para você, porque acho que se tivesse um indicador de decência, vocês tirariam nota 10, né? Tá bom? Você não precisa fazer mais nada, não. Gente, olha, então nós nos despedimos aqui, eu agradeço aí a participação de todos. Eu tenho mais um recado a dar para vocês. No encerramento deste último dia de congresso, contamos com depoimentos de Glória Pérez, autora de novelas da Rede Globo, Marcelo Madureira, comediante que integrou o elenco do Cacete e Planeta, exibido também pela Globo, e Luc Bouverret, autor do livro O Homem que Deu à Luz, pessoas que sabem muito bem o que é a batalha contra o câncer. Então, aproveitem para visitar os estandes e saborear o coffee, tá? Os próximos debates voltam às 11 horas. Muito obrigada a todos, aos participantes e a vocês.